Então, dando continuidade, a gente parou nesse exercício 2, que consta, né, de dimensionar e detalhar uma sapata isolada para as seguintes condições. Um pilar de dimensões 20 por 80, com uma carga aí bem maior do que aquela que a gente tinha visto no último exercício, 125 toneladas força agora, né? Concreto para sapata C25, né? FCK de 25 MPa. O aço que vai ser utilizado na grelha, CA50. Vamos considerar aí que da nossa plano de carga, do nosso projeto estrutural, está vindo um pilar com armadura de 16 milímetros e vamos continuar utilizando aí a tensão admissível do solo de 2,6 kgf por centímetro quadrado. Beleza? Então, pega aquele seu roteiro aí do seu caderno, dos slides anteriores, dos vídeos e vamos seguir isso aí. Manda bala. Vou desligar os vídeos aqui só para ficar melhor na nossa gravação. Quem já fez, coloca nos comentários aí quanto que achou de dimensões da base. Maior e menor dimensão. E aí, quanto deu? Então, para começar, nós vamos ter que obedecer a dois critérios aqui, né? Um em relação ao dimensionamento geotécnico em função da tensão admissível e o segundo é o dimensionamento mais econômico aí em relação às dimensões da sapata e pilar, né? Então, quando você interligar esses dois, nós vamos chegar num pequeno sisteminha aí bem interessante para cálculo dessas dimensões, beleza? Então, estou na aguardo.
E aí, quanto vocês acharam? Tá difícil aí as dimensões aí? Vamos lá, o cálculo das dimensões, né? Sapata ou bloco, no nosso caso aqui a gente está na sapata. Então, começando aí pela tensão admissível, força sobre área, vamos adotar aí aquele 5% em relação, ou melhor, aquela carga, né? Aquele peso próprio da nossa sapata como 5% da carga do pilar. Então, a gente teria o quê? A área, ela seria isso aqui, ó, 125 mil quilos, não é isso? 125 toneladas, vezes 1,05 dividido por 2,6. Isso vai nos dar uma área igual a quanto? Vê se você chegou nessa conta aí, ó, 50.480,77 centímetros quadrados. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, já que a gente está trabalhando com sapata regular, é obedecer essa relação aqui, ó, maior dimensão da sapata menos maior dimensão do pilar deve ser igual a essa mesma relação para as menores dimensões. Não é assim? O que vai sair daqui, ó? Se a gente entrar com a dimensão aí, com as dimensões do pilar, vai ficar A menos 80 é igual a B menos 20, ou seja, A é igual a B mais 60. Faz sentido? Qual que é o próximo passo agora? Por favor, contribuições. Como é que a gente vai sair dessa agora? Quando era sapata quadrada, era fácil, né? Mas e agora? O que vai estar rolando aí? Fala, Custódio, Gilberto. Ué, você tem sua área, você joga na área, não? Essa área aqui, ela é igual a quem em relação às dimensões? A A, vezes B. A vezes B. a Isso vezes aí. vezes. A vezes B. Então, a gente já sabe que A vezes B é igual a 50.480,77 centímetros quadrados. E a gente sabe também que A é igual a B mais 60. Olha o nosso sisteminha aí, ó. Não é assim? Então, manda bala, calcula para nós. Eu cheguei atrasado e não vi o enunciado, não. Esse A igual a B mais 60 está no enunciado? Tá, são as dimensões do pilar. Ah, 80 e 20, né? 80 e 20 são as dimensões do pilar. Ó, aqui tá fácil de resolver agora, né? Se A é igual a B mais 60, né? Se a gente for substituir aqui dentro, o que vai ficar aqui, ó? B mais 60, que multiplica B, é igual a 50.480,77. Isso aqui vai dar B ao quadrado mais 60B igual a 50.480,77. Eu vou jogar esses 50 mil para cá, para o primeiro membro. Para quê? Só para a gente poder aplicar o nosso camarada aí, Bhaskara. Lembra dele? Quem não lembra do famoso Bhaskara? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Aí, eu sei que você estava com saudade, então manda a bala, seja feliz, calcula essas dimensões aí para nós. Quanto deu agora? E agora?
E essas raízes da equação x1 e x2 são igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, não é assim? Uma raiz vai dar negativa e a outra positiva. Um valor, né? Uma incógnita negativa e outra positiva. Raiz não dá negativa, né? Nós vamos usar uma dimensão aí que é negativa? Não tem jeito, né? Então, só tem como ter uma resposta. B é igual a 196,7. Vamos jogar isso para quanto? 195. Pode ser? Pode ser 195. Lembra o que a gente tinha comentado lá? Ó? O ideal aqui seria jogar, arredondar para cima, no caso, né? De arredondar 166 para 200 é diferente de arredondar 193, 194 para 200, porque isso já tira a possibilidade da gente ter alguma dor de cabeça com espaçamentos lá no final do dimensionamento. Mas como está menor do que 2 centímetros aí, né, 196,7, eu acredito que a gente não vai ter esse problema também não, tá? Então, quem quiser fazer com 195 não está errado, e quem quiser fazer com 200 também vai estar mais a favor ainda, vamos falar assim, não da segurança, mas a favor de ter menos trabalho no dimensionamento e detalhamento depois. Beleza? Então, o que sairia disso aqui? Ó? Seria esse sistema, tá? Não é nada diferente do que eu já escrevi aqui, logo isso vai nos dar aí delta, b ao quadrado menos 4ac, esse delta vai ser igual a essa continha, 205.523,08, as nossas raízes da equação aí vão ser igual a quanto? Uma negativa e a outra vai dar isso aí, 196,67, que nesse caso aqui, tá? Para seguir esse exercício, eu vou trabalhar com 200 centímetros, já pensando lá nos nossos cálculos de espaçamento, lá na hora do nosso detalhamento. Mas, se você quiser trabalhando aí com 195 também, sem problema. Esse arredondamento aqui, né, menos de 2 centímetros, não vai ser prejudicial aí para o nosso dimensionamento. Tá? Na dúvida, nessa questão aqui de detalhamento, dimensionamento, detalhamento, poderia tranquilamente arredondar isso aí para cima, né, 200 centímetros, como a gente vai seguir aqui. Então, tem na literatura aí, né, tem vários livros já mastigados aí, que eles trazem essa relação aqui, ó. Se você for destrinchar esse Bhaskara aqui, dentro dessas raízes, isso aqui é a mesma coisa que apresentar essa menor dimensão nessa forma. Então, por favor, alguém tenha a bondade de conferir se vai dar certo isso aqui, ó. Pega esses valores aí, ó. Você vai ver que vai dar certinho, ó. Isso aqui vai ficar meio de menor dimensão é 20, não é? Maior dimensão 80 mais Tem raiz. uma outra maneira de fazer, Clínio? É a mesma coisa, só aquela equação lá de Bhaskara destrinchada, ela foi aberta, mas é a mesma equação. Entendi. Meio vezes 20 menos 80 ao quadrado, mais aquela área que a gente calculou ali atrás. Que área que é essa? Essa área aqui, ó, 50.480,77. Você vai ver que vai dar a mesma coisa, tá? Bom, e aí a partir do momento que a gente já achou o B e adotou 200, quem que vai ser o nosso A então? Vai ser 260, né? Que é B mais 60, então a nossa planta aí, ela vai ser 260 por 200 dessa sapata. E a altura? Quanto vai dar a altura?
quanto de altura. Calcular a altura, você tem que usar dimensão maior ou menor? As duas, hein? As As duas, né? duas. Se a gente estiver trabalhando com essa mesma relação, né, maiores dimensões de subtração, maiores dimensões pilar e sapata igual às menores dimensões, nós vamos ver que vai dar a mesma coisa, né? Trabalhando com as menores e as maiores dimensões, vai dar exatamente o mesmo valor. Porque o nosso H tem que ser maior ou igual a quanto? A menos AP por 3 e B menos BP por 3. Mas a gente não calculou tudo até agora falando que A menos AP é igual a B menos BP, logo vai dar a mesma coisa, tanto em cima quanto embaixo. Que vai ser quanto, no caso? centímetros. 60? Aí dá isso aí, ó, 260 menos 80 por 3, que vai ser a mesma coisa de 200 menos 20 por 3, ou seja, 60. Vamos adotar quanto? 60, né? Não tenha dúvida. E o rodapé? Quanto vai dar esse rodapé? Ô, Clint, esse A do pilar e B do pilar, ele te deu no início do exercício aí, né? Foi dado anunciado. Pega o seu slide aí, ó. Você baixou o slide do Moodle, pode ver que já está aí no finalzinho, foi dado. É porque eu não abri ele aqui não, tô só na aula mesmo. Uhum. Ô, Clint, se no caso aí os dois der 60, se der valor diferente, Não, aí eu te pergunto, Creuza. não faço a menor ideia. Anota o maior, né? Ah, aqui, ó. Maior ou igual entre quem? Entre os valores que você tem aí, ó. Esse símbolo aqui, ó, chama-se maior igual. É ou não é? Né, não é? É sim. Pronto. Ué, vai ter que ser 20, não vai? Ó. Olha lá, o nosso rodapé vai ser o maior valor entre quem? H sobre 3 ou 15, né? O que significa ser esse 15 aí? Que, no mínimo, nós temos que adotar 15 de rodapé. Então, 60 por 3 vai dar 20, ou seja, vamos adotar um rodapé igual a 20. Então, esse foi o primeiro passo aí, o cálculo das dimensões da nossa sapata. Qual que é o próximo passo? O que nós vamos verificar agora? Comprimento de ancoragem. Isso, verificar o comprimento de ancoragem. Então, tá aqui, ó, verificação do comprimento de ancoragem. O que a gente tem que garantir aqui? Lembra lá? Você já deve estar fazendo isso aí no trabalho, né? Tem gente que já estava tirando dúvida aí, ó. O nosso comprimento de ancoragem, ele tem que ser menor do que essa altura útil. E se não for? Se não for, você aumenta essa altura útil, simples assim. Como é que eu faço isso? Aumentando a altura da sapata. Ah, mas eu não quero mexer nessas dimensões, não quero mexer nas dimensões da minha sapata.
Qual que é a outra opção? O que está acontecendo daqui para baixo com o comprimento de ancoragem? A gente está trabalhando com gancho, né? Aqui em sapata, estamos trabalhando com gancho. Quanto mais você aumentar a classe do seu concreto, olha o que vai estar acontecendo aqui com o comprimento de ancoragem. Ele vai reduzindo. Então, ou você aumenta essa altura útil, aumentando então a altura da sapata, ou aumenta a classe do seu concreto, aumenta o FCK do seu concreto. Então, o que a gente precisa fazer? Qual é o passo a passo, né? Já fizemos isso. Cálculo da altura útil, ela vai ser função de quem? Da nossa altura preliminar até agora, porque pode ser que essa altura mude, né? Mude até inclusive nesse próximo passo. Menos o cobrimento, olhando para o nosso croquis aqui, né? Vamos relembrar lá que essa altura útil vai do eixo da nossa grelha até o topo da sapata, menos um diâmetro estimado aí da sua armadura. A gente já viu que esse diâmetro estimado aqui, geralmente, ele não vai dar tanta diferença aí em relação ao comprimento de ancoragem, tá? Se você adota de 8 a 12,5 milímetros, mas a gente tem que fazer essa verificação. Então, como essa carga aí do pilar é alta, 125 toneladas, né? Eu já até falei com vocês na última aula, comecem a pegar essa maldade. Quanto menor for a carga que vem do pilar, você pode adotar bitolas menores. Caso contrário, maior essa carga, a gente também pode começar, né? Pode ser um pontapé inicial, trabalhar com essas bitolas maiores. Se lá na frente, na hora de terminar o seu detalhamento, calculando o espaçamento entre as barras, você ficar fora de um intervalo de 10 a 20 centímetros entre barras, né, entre eixos de barras, aí você pode trocar, pode mexer nessa bitola sem problema. Então, vamos começar aqui estimando 12,5 milímetros. Tá? O que vai ser essa altura útil? Aí? Vai ficar 60 menos 5 menos 1,25 por 2, porque a gente está trabalhando só em termos de centímetros aqui. Isso vai dar uma altura útil de 54,375 centímetros. Nós vamos ter que comparar isso agora com o comprimento de ancoragem. Onde nós estamos? Foi falado que a classe do concreto é o quê? C25, concreto 25 MPa, não é isso? Estamos trabalhando aqui nessa coluna? Não, porque na nossa sapata a gente está adotando gancho. Então, nós vamos trabalhar aqui, ou seja, comprimento de ancoragem vai ser igual a 26 vezes a bitola. Bitola de quem? Essa aqui? Não. É a bitola do pilar. Por quê? Porque quem a gente está verificando aqui é essa armadura aqui. Comprimento de ancoragem é esse camarada aqui, esse trecho aqui. Então, em relação à armadura do pilar, a armadura aí, né, a longitudinal do pilar. E qual é a bitola do pilar? Foi fornecida também no enunciado. 16, né? Então, comprimento de ancoragem, 26 vezes 16 milímetros, ou 1,6 centímetros, vai nos dar aí 41,6 centímetros. Né? E se por acaso a gente estivesse trabalhando aqui com a bitola da armadura da grelha de 8 milímetros, quanto que daria essa altura útil? Ficaria 60 menos 5 menos 0,8 por 2, daria 54,6, que também é maior do que 41,6, certo? Então, não seria o problema aqui a nossa bitola. Se você vai precisar usar 8, 10 ou 12,5, vai acabar caindo agora em função do espaçamento entre as barras, como a gente viu no final do outro exercício, e estamos caminhando para lá. Então, tá aí, o nosso comprimento de ancoragem tem que ser menor do que a altura útil, ok, bola para frente. Não deu ok, então mexe na altura ou mexe aí na
na sua classe do concreto. Na última aula, o pessoal falou, a gente pode mexer na armadura do pilar. Nem sempre, na grande maioria das vezes, isso não é uma opção. Por quê? Porque o seu projeto estrutural da sua superestrutura, ele já está pronto. Na hora que você fala para o projetista estrutural lá, você vai ter que mexer na bitola, ele vai falar assim, ó, você está doido, meu filho? Se vira embaixo, né? Literalmente. Terceiro passo, podemos passar? Espera um pouquinho. Estou esperando. O terceiro passo é a verificação de quem? Do corpo, né, da sua sapata. Verificando aí a compressão nessa sapata, se a carga que está chegando do pilar vai ser suficiente para poder esmagar o corpo dessa sapata. Nossa verificação aí de ruptura por compressão diagonal ou verificação da diagonal comprimida. Treinem bastante isso, tá? Isso aqui é tudo matéria do trabalho. E a matéria da prova é exatamente o que vocês estão fazendo no trabalho. Então, fez o trabalho de cima a baixo, fez a prova. Não fez o trabalho, você não faz a prova. E o que a gente vai ter que verificar? A nossa tensão solicitante aí de cálculo e a resistência ou a resistente aí de cálculo. Vamos começar primeiro pelo nosso tal RD2. Quem que vai ser esse tal RD2? Isso aqui não é NBR 6122, isso aqui é NBR 6118, é lá em relação aos projetos de concreto armado. O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que um dimensionamento de uma estrutura de concreto armado, concorda? Então, a gente viu que esse αβ aí vai ser dado em relação ao FCK do concreto. Estamos trabalhando com FCK 25, quanto que vai dar o nosso αβ? 0,9, exatamente como o exercício anterior, esse aqui não tinha mudado. E o FCD vai ser a minoração do nosso FCK com o coeficiente de ponderação do concreto, 1,4, que vai dar o quê? 25 por 1,4, 17.857. O nosso tal RD2 vai ser igual, então, a quanto? 4,34 MPa. Pega o seu exercício anterior lá, que a gente fez o dimensionamento daquela sapata quadrada. Observa qual era o valor de tal RD2 que você tinha. Era exatamente o mesmo. Valor, né? É o mesmo valor, porque quais são as incógnitas aqui para calcular essa tensão resistente? E é só o FCK. O nosso FCK do exercício anterior é o mesmo, nós estamos assumindo a mesma classe do concreto, C25. Tá? Quando eu falo em classe do concreto aqui, não confunda com classe de agressividade ambiental, né? Que nós estamos falando em classe de resistência. Então, você já tem esse valor aí do seu tal RD2, precisamos agora comparar com a nossa tensão solicitante aí. Podemos passar para frente? Um bocadinho. Podemos? Calculo o nosso tal SD agora. FSD sobre quem? Sobre uma representação da área do nosso corpo da sapata, que seria μ0 vezes D. Lembra disso? Nós estamos falando de quem? Do perímetro do pilar vezes altura útil. Não é assim? Então, está aqui, ó. Tal SD, FSD sobre μ0 vezes D. Quem que vai ser o nosso μ0, o perímetro? Perímetro do pilar.
Se a gente tem um pilar retangular de 20 por 80, o que vai dar esse perímetro aí? Ó? 2 vezes 20 mais 2 vezes 80, 200 centímetros quadrados. Então, isso aqui vai dar o quê? O nosso D, a nossa altura útil, era 54,375. Isso é o perímetro do pilar, Clínio? Perímetro do pilar, exatamente. E o nosso FSD? Ele é a carga do pilar majorada, com quem que é esse camarada aqui, ó? Com o coeficiente aí de ponderação, majoração do concreto. Lembra disso? Volta a fazer a mesma pergunta. Por que que a gente não está majorando aqui essa carga com aqueles 5 a 10% do peso próprio, que é o peso próprio, na verdade, né, da nossa sapata? Vai resistir, isso aí é o aço. Tem certeza? Aí você está calculando aí a tensão. Não, é porque. Peraí. É porque isso aí, você está dimensionando. Ah, não, peraí que eu fiz confusão. Você sabe, foi você que respondeu isso na Foi eu semana que passada. respondi outro dia, só que eu me perdi aqui. O que a gente está verificando aqui? Ó? Compressão diagonal, diagonal comprimido, nós estamos verificando essa região aqui de ruptura. Ó. Esse passo que a gente está agora, depois de ter verificado lá o comprimento de ancoragem, ter determinado as dimensões da sapata, nós estamos verificando se essa região aqui, ó, essa geometria da sapata, ela vai resistir a essa carga sem que aconteça o quê? Sem que aconteça um esmagamento aqui, ó, um cisalhamento do concreto por essa compressão. Então, daí que a gente não vai calcular, não vai levar em consideração esse peso próprio da sapata, porque a gente quer verificar qual a influência dessa carga. Quando a gente estiver dimensionando lá a nossa grelha, a nossa armadura aqui da sapata, aí sim, ó, você vai ter toda essa carga aqui da sapata sobre essa base. Então, por isso, lá na frente a gente considera, a gente calcula faz esse cálculo com o peso próprio da nossa sapata. Então, o que vai estar acontecendo aqui? Ó? Quando você fizer essa conta, vai dar 16,09. Como a gente tinha chegado no tal RD2 lá, 4,34, né, em MPa, vou passar esse camarada aqui para MPa também. Você já é doutor nessas transformações de unidade, então você sabe que KGF por centímetro quadrado para MPa é simplesmente dividir aí por 10, não é assim? Então, beleza. Tal RD2, 4,34. É maior do que a nossa tensão solicitante. Então, tá ok. Bola para frente. E se não fosse? Olha as opções que você tem aqui, ó. Você pode mexer na altura útil. Posso mexer no perímetro pilar? Não pode, porque isso aqui já veio lá do projeto estrutural. Você pode mexer na classe do concreto de novo. Aumentando a classe do concreto, vai aumentar o tal SD. Vai, mas vai aumentar mais ainda o tal RD2. Faz o teste lá. Podemos passar? Qual que é o próximo passo? É fazer a verificação do método das bielas comprimidas, ou seja, se de fato a gente adotar essa metodologia aí, né, que existe uma altura útil suficiente para que essas cargas aí vindas do pilar vão chegar até a nossa base da nossa armadura, até a nossa base da nossa sapata, sem causar uma compressão que seja prejudicial ao estado limite último dessa fundação, o que a gente vai fazer? A gente pode prosseguir, então, para o cálculo dos esforços de tração na base dessa sapata. Para que isso aconteça, nós temos que fazer essa verificação aqui. Ó. A nossa altura útil deve ser maior ou igual
a essas relações das dimensões maiores e menores, sapata, pilar, por 4. Você já tem essa altura útil, né? 50 e alguma coisa lá, e essa altura tem que ser maior do que isso, tem que ser maior do que essas relações aqui, ó. Então tá lá, ó, 260 menos 80 por 4, 200 menos 20 por 4, quanto que dá essa brincadeira aqui? Vai ser 160 por 4, e aqui? 160 não, 180, né? Perdão. Por 4, e aqui embaixo? 180 por 4, né? Já era de se esperar. Ou seja, a nossa altura útil, ela tem que ser maior ou igual a 45. Isso está acontecendo? Está acontecendo. Tá lá, ó. A altura útil que a gente calculou é 54,38 centímetros, né? 375 aqui arredondando, que é maior do que 45 centímetros. Ou seja, ok, bola para frente. Ah, e se não desce? De novo, você pode aumentar essa altura útil. Beleza? E assim, tá aí, ó, caso contrário, aumentar o nosso D. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, porque a gente tem mais 5 minutos e isso aqui vai ficar gravado para você. O próximo passo, então, é o cálculo aí dos esforços de tração e das áreas. Quem que vai ser esse esforço de tração? Ó, a gente tem que calcular ele em X e em Y. Por quê? Porque você vai ter a sua sapata aqui, né? Vai ter aqui o seu pilar e ele vai distribuir cargas tanto nessa direção quanto nessa direção. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma disposição de barras em ambas as direções, né? A nossa grelha vai estar aqui assim, ó, vai ser dessa forma. E aí você vai colocar os seus cobrimentos, né? Aqueles 5 centímetros que a gente está considerando lá. Então, olha só, agora sim, ó, faz sentido calcular esse esforço de tração considerando o peso próprio da sapata. Olha os nossos 5% aqui, ó. Então, esse cálculo vai dar 125 mil vezes 1,05 vezes as dimensões aí sapata pilar. Isso dá igual a quanto? 54.310,34 kgf. E aí, com esse valor, a gente passa para a segunda etapa, que é o cálculo da armadura em X. Quem que é essa armadura em X? Ela vai ser disposta aí ao longo da maior dimensão. Então, vai ser 1,61 vezes Tx sobre FYK. Esse FYK aqui é em relação ao aço. Então, qual é o aço que a gente está utilizando? CA 50. Logo, quem é o nosso FYK? 500 MPa. Lembra disso? Eu. Você usa o FYK mesmo? Você não passa para FYD, não? Não, FYK. Beleza? Então, vai estar aqui, ó, 5.000 kgf por centímetro quadrado, que é o nosso 500 MPa. Isso vai dar quanto? Vai dar 17,48 centímetros quadrados de aço. Agora, na outra dimensão, olha o que está acontecendo aqui, ó. Vai dar a mesma tensão, ó, perdão, vai dar o mesmo esforço de tração. Então, o que vai acontecer aqui? Essa área, você concorda que ela vai dar a mesma? Opa! Ela vai dar a mesma. Ou seja, tanto ao longo de X quanto Y, maior e menor dimensão, você vai ter que dispor a mesma área de aço, que vai pegar aí, né? A mesma taxa de aço que vai pegar esse esforço de tração. Então, o que vai mudar, afinal de contas, no nosso detalhamento? Isso não aconteceu no outro exercício de sapata quadrada, porque era quadrada, mesmas dimensões. Aqui não é. Então, quem que vai alterar nessa brincadeira agora? O número de barra por causa do tamanho da largura delas? Será que vai ser o número de barras ou é mais possível que altere-se o espaçamento?
Com certeza, espaçamento. Vai ser no espaçamento. Você pode até alterar o número de barras também, mas pensando-se em trabalhar com a mesma bitola, a gente vai acabar mexendo no espaçamento. Nós vamos ver isso agora. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Nós temos uma área de 17,48 centímetros quadrados em X e em Y. Os espaçamentos ideais, lembra, guarda isso aqui, que você vai precisar disso aqui, ó, no seu trabalho, na prova, na vida. O ideal, até por uma questão aí de dimensão máxima, até por uma questão aí de você poder fazer o lançamento do seu concreto sem prejuízo de segregação, sem patologias, é que a gente tenha isso aqui, ó, 10 a 20 centímetros entre barras. Isso até para facilitar a vida do armador também, né, coitado? Já xinga engenheiro à vontade, na grande maior parte aí, né? Até sacanagem falar isso, né? Mas em boa parte de obras a gente tem aí um desentendimento e aí entra uma série de fatores, a mulherada aí que o diga, né? Tem esse fator também. Mas, pensando nisso aqui, ó, o que vai acontecer? Vamos fazer uma primeira estimativa, então, que é aquilo que a gente tinha considerado, a bitola aí da nossa armadura sendo 12,5 milímetros. Se você for calcular a área de uma barra, né? Se você for calcular a área aí dessa barra, o que é isso aqui? Π ao quadrado sobre 4. Não é assim? Então, a área de uma barra daria isso aqui, ó. Daria 1,23 centímetros quadrados. Pergunta, quantas barras, então, nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 17,48 dividido por 1,23. Isso aqui dá 14,21 barras. Quanto nós vamos adotar? 14 ou 15 barras? Eu acho que é 14. Porque até 0,2, 0,1, 0,2 joga para baixo, né? Tá. Jogaria para cima. Isso porque aí, é melhor sobrar do que faltar. Essa questão aqui de até 0,2, mais ou menos, para baixo, ela vale até então lá na nossa questão das dimensões da sapata. Quando a gente começa a trabalhar aqui com aço, olha o que está acontecendo. Você está pegando toda uma carga que vem do seu pilar, mas todo o peso próprio que está chegando na sapata. E para resistir a tudo isso, você precisa de 14 barras mais 20%, 21% de uma barra. Então, como a gente já está... Só que não, você já está levando em fator de segurança em vários outros aspectos que você já está majorando ele, né? Sim, sim. Mas por estar considerando tantos outros fatores de segurança, essa diferença aqui, ó, de 14,21 para 14, ela pode te dar uma dor de cabeça. Então, na dúvida, o que a gente faz? A gente acaba arredondando isso aí para 15. Você não vai precisar de 14 barras, você vai precisar de 14,21. A gente joga isso aí para 15. Eu concordo com você, é muito fator de segurança. Mas como a gente já está fazendo essa questão toda aí de poder até reduzir aquela dimensão lá da sapata em relação à geometria... 1, por exemplo? Oi? Se fosse 14,1, por exemplo. 14,15. Né? Observe que não tem forma. Observa que não tem uma forma, uma relação específica. Mas em se tratando de aço, né? Confiram lá com o Alex, vocês devem estar vendo isso com o Alex. Em se tratando de aço, isso aqui faz uma diferença. Então, o seu projeto, a sua base, ela precisa de 14 barras mais 21% de uma outra. Então, nós vamos jogar isso aqui para 15 barras. Tanto porque, quando a gente for trabalhar com espaçamento, às vezes você precisa lá de um espaçamento de 15,2 centímetros ou 14,8, por exemplo, um espaçamento menor, a gente acaba jogando isso aí para 15, arredondando para facilitar a vida do armador. Então, pensando em possíveis arredondamentos para frente, essa bitola aqui, ou esse número de barras, é a única coisa mais específica aí que a gente acaba tendo um rigor maior. Então, 15 barras para cada lado. Ao longo de A, que é a maior dimensão, como é que isso vai ficar agora? A gente já está na etapa de calcular esse espaçamento.
certo? Então, calcula para nós esse espaçamento Clínio. aqui. Vamos só terminar isso aqui. Deixa eu mandar uma mensagem no grupo lá de Barras, que a gente já está chegando. Hoje é dúvida, mas vamos lá. Fala. Se a área de aço de X e Y der diferente, você faz a mesma coisa para o outro, né? Sim. Beleza. Então, ao longo de A, o nosso comprimento da base vai ser igual a 2 vezes o comprimento, lembra disso? Mais é o espaçamento, que multiplica o número de barras menos 1. Logo, esse espaçamento vai dar essa relação, ó, o comprimento, que é 260, maior dimensão, menos 2 vezes aí o cobrimento, sobre 15 barras menos 1. Isso aqui está dando 17,86. Você não vai colocar no seu projeto lá, ó, tem que adotar um espaçamento de 17,86. Nós vamos jogar isso aqui para quanto? Para 18. Então, olha o que aconteceu. Nesse arredondamento aqui, custódios, a gente vai estar adotando um espaçamento que é maior do que aquele necessário. Certo? Então, você está dispondo aí barras mais distante uma das outras. Por isso que nessa questão do aço, em relação ao número de barras, a gente já joga para um valor arredondado para cima. Porque esse espaçamento aqui, ó, é mais fácil você arredondar ele, pensando em logística do armador, do que naquela taxa de aço. E ao longo de B? Como é que isso aqui vai ficar? A dimensão agora é 200, menos 2 vezes 5, cobrimento, sobre 15 menos 1, barras, 13,57 é o seu espaçamento. Nós vamos jogar isso aqui para quanto? Para 14. Como é que você fala aqui com o armador? Você vai colocar, vai dispor essas barras aí de 13,5 centímetros ou 13,6. Não dá. Coloca lá 14. Beleza? E se eu quisesse arredondar para 15? E se eu quisesse arredondar esse 17,86 para 20? Aí você já vai ter uma outra dor de cabeça, que é o seguinte: o número de barras que você vai conseguir colocar dentro dessa grelha, ele vai ser insuficiente em relação ao necessário, ao mínimo necessário. Então, por isso que a gente não faz esse arredondamento aqui de 5 em 5, como a gente faz as dimensões da sapata. Ao longo de A, então, 18 centímetros, ao longo de B, 14 centímetros. O próximo passo agora é o seu desenho, é o seu croquis aí, que é o finalmente, né, do que vocês vão fazer lá no trabalho. Beleza. Então, vai estar lá a sua sapata, aqui é A, aqui é B. Ao longo de A, nós vamos colocar quantas barras? 15 barras espaçadas de 18 centímetros. Ao longo aqui de B, nós vamos colocar 15 barras espaçadas em 14 centímetros. Então, como que isso aí vai ficar? Vai ficar assim, ó. Olha que detalhamento bacana aqui, ó. Foi feito em escala, você vai fazer isso tudo em escala, bacaninha lá no AutoCAD, ó. Cobrimento aqui de 5 centímetros, observa que está em escala, esse cobrimento de 5 em relação a esse espaçamento está batendo, né? 14, basicamente 3 vezes o cobrimento, né? Então tá bacana, tá dentro dessas dimensões. E aí, lembra lá do nosso gancho? Ó, a gente pode adotar esse gancho de 10 centímetros em cada lado. E essa representação é a nossa armadura ao longo de quem? Ao longo de B. Observe que isso aqui pode dar uma travada na cabeça, né? Ó. Aqui é a dimensão B e aqui é a dimensão A. Então, ao longo de B, nós vamos esperar o quê? Nós vamos colocar 15 barras de 12,5 milímetros a cada 14. Então, aqui está uma barra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até quantas? Até dar 15. E qual é o comprimento dessa barra que vai ter esses ganchos? O comprimento da barra vai ser igual a quem? Vai ser esses 260
que é a dimensão da base, da maior base, maior dimensão, menos 2 vezes o cobrimento, não é? Menos 2 vezes o cobrimento, mais quem? Mais 2 vezes o nosso gancho. Então, dá 260 menos 10, 250, mais 20, 270 centímetros. Esse é o comprimento dessa barra que vai ser disposta nessa direção aqui, ó, B. Agora, e ao longo de A? Ao longo de A, nós vamos ter o mesmo número de barras, 15 também, ó, tá aqui. Só que como o comprimento agora é maior, a gente viu que nós vamos precisar de um espaçamento entre elas maior. Então, não é mais 14 centímetros, agora vai ser 18. Calculamos lá no slide anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 barras espaçadas em 18 centímetros. E quanto que é o comprimento dessa barra? Ele vai ser 200 centímetros, que é o lado total, né? Menor dimensão, menos 2 vezes o cobrimento, mais 2 vezes o gancho. Então, quanto que isso aqui dá? 200 menos 10, 190, mais 20, 210. Beleza? Tranquilo, senhores? Ficou um pouquinho corrido aqui. Eu estava contando que vocês já tivessem feito em casa, mas teve prova essa semana também, né? Vocês estão com outras matérias lá. Mas está gravado aqui, agora mesmo eu já lanço lá no YouTube para vocês. Tranquilo? Isso aqui é o fim. O trabalho de vocês termina aqui, assim como a prova também. Na semana que vem a gente discute um pouquinho mais sobre isso. Beleza? Então, parando por aqui e deixa eu correr lá para barragens com, acho que é a maioria aqui, né? Pelo menos. Tranquilo? Dá um joinha aí. Show. Show de bola, então. Até mais.